Meus amigos, o Fluminense está entre os 4 melhores times do planeta e o clube comprou a ideia de que ninguém acreditava e ele agora está nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, né? Teve a brincadeira do patinho feio e tal. Mas a real história é que o patinho não era feio e nem era um pato. O que pode falar muito sobre esse Fluminense subvalorizado na competição, que pouca gente enxergava como um potencial semifinalista, e acho que tem outros debates em torno do Fluminense e desse discurso que muitos torcedores compram, e não só do Fluminense, mas muitas vezes torcedores de outros clubes e tal, de nadarem contra a corrente, de se veem como não favoritos, ou de se veem como perseguidos e tal. Isso às vezes é transformado num combustível para equipes que são vencedoras ou equipes históricas e tal. Pode ser o caso desse Fluminense. Depois da vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. É o seguinte, o Fluminense está nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes depois de eliminar o Al Hilal. E agora vai pegar o Chelsea, que eliminou o Palmeiras. Vou falar um pouco também da eliminação do Palmeiras e da forma como o Chelsea chega. Do outro lado da chave tem um gigantesco PSG e Real Madrid. Para você que acompanha o Mundial de Clubes, que gosta, daqui a pouco tá voltando Brasileirão, Liga dos Campeões, Libertadores, Copa do Brasil e todo o calendário europeu, você pode baixar o SofaScore, o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. Não tem nada igual, com um banco de dados fantástico, mapa de calor, estatística, comparativo de jogador, dados históricos de competições históricas como Copa do Mundo e Liga dos Campeões da Europa. O QR Code está aqui, você aponta para cá, baixa de graça, e o link na descrição do vídeo também. Para falar do Fluminense, tem essa história do patinho feio, né, que o próprio Renato trouxe em algumas coletivas e o Fluminense incorporou, e logo depois da classificação contra o Al Hilal colocou lá, ó, patinho feio tá nas semifinais. Pouca gente acreditava no Fluminense. Eu lembro de aqui no canal, na TNT também, a gente falar algumas vezes sobre a prognóstico de brasileiros e entender ali que pelos cruzamentos, dependendo do caminho, para onde fosse, o Fluminense poderia ser o brasileiro a chegar mais longe. Talvez muita gente não imaginasse chegar numa semifinal, tendo jogado como jogou contra algumas equipes tecnicamente e financeiramente mais fortes, mas é fato que o Fluminense tem uma das melhores histórias dessa Copa do Mundo de Clubes e alguns dos muitos destaques individuais da competição, tirando, se quiser colocar na briga aí, o melhor trabalho, talvez, na Copa do Mundo de Clubes de um treinador, seja o do Renato Gaúcho. E aí, claro, aí muita gente vai falar, agora é mole falar, agora não sei o quê. Talvez seja mole falar, mas a nossa missão, muitas vezes, não é adivinhar as paradas, né? É tentar entender quando elas estão acontecendo e buscar ali algumas explicações. O fato é que essa parada do patinho feio pode parecer até uma ironia, né? Porque na história original, no conto de fadas, ou no caos, ou não sei como é, na história infantil do patinho feio, o patinho feio não era um pato, né? Ele era, no final das contas, um cisne, e ele se tornaria o mais bonito de todos ali. E ele nem era feio, ele só era diferente dos outros patos, porque ele não era um pato, e era tratado como um, só que à parte ali, porque ele era de outra espécie. E no final das contas ele vira o pato mais bonito e tal. É uma grande lição, a história é muito legal e tudo. Quem nunca ouviu falar a história do patinho feio e tal. E claro, virou uma expressão para falar de um diferente, de um estranho no ninho, de alguém que, putz, não deveria estar ali e tá. Talvez caiba de fato na história do Fluminense, porque um brasileiro semifinalista é um estranho no ninho para as projeções, porque a Copa do Mundo foi feita de uma maneira que em muitas projeções todos os semifinalistas seriam europeus. Em outras perspectivas, até já a partir das quartas de final, você teria um domínio muito amplo da Europa. É bem verdade que dos 8 times que estavam nas quartas de final, você tinha mais da metade europeus, era a esmagadora maioria. Depois chegou na reta final, depois que o Fluminense classificou e tal, sobrariam ali 5 times jogando.
6 times, perdão, jogando. E 5 eram europeus. Só o Fluminense que não era. Aí depois teve a definição entre PSG e Real Madrid, que vão ser os semifinalistas. Você tem uma semifinal com 4 times, sendo 3 europeus, o que, de novo, acho que é totalmente dentro das projeções por uma questão de grana, investimento, folha salarial e tudo mais. Por isso, talvez o Fluminense seja olhado ali como um estranho no ninho. E quando começou a Copa do Mundo de Clubes, olhando para os investimentos, olhando para os elencos, ele realmente era o menor investimento, o elenco mais barato entre os brasileiros que foram, né, para a Copa do Mundo de Clubes. Só que o trabalho dentro da competição foi muito bem feito, e é muito bem feito. A classificação diante do Al Hilal é mais uma amostra de um Fluminense que foi se adequando aos adversários, que foi grudando na forma como os adversários jogavam e foi impedindo que esses adversários conseguissem jogar o seu melhor futebol. E dos brasileiros, de fato, na hora dos jogos mais chamativos, foi o time que teve o melhor desempenho. Não necessariamente toda hora, precisando botar o adversário nas cordas e tudo. Não foi essa forma que o Fluminense jogou. Variou, o que é muito interessante, já que a gente está falando do Renato Gaúcho, que é um técnico, às vezes, rotulado por não ser um grande tático, não ser um cara com repertório tático muito grande, mas que na prática ele mostra que tem, e que estuda os adversários e que faz mudanças de acordo com o que o jogo exige. Acho que isso ficou muito evidente contra a Inter de Milão, e isso voltou a se repetir contra o Al Hilal. Na estreia contra o Borussia Dortmund, que era a estreia mais difícil, né, ali naquele momento entre os brasileiros, praticamente, ou foi a melhor atuação, né, na diferença que você tinha de grana, de investimento ali. O Fluminense fez um jogo muito bom contra o Borussia Dortmund, jogando melhor do que o Borussia, não só não tomando gol e empatando, mas merecendo ganhar. Depois teve 2 jogos dando uma oscilada dentro da fase de grupos, correu o risco de não se classificar, isso é importante ser lembrado, mas aí faz um grande jogo com a Inter de Milão, não sofre, mas se adequa ao que o jogo precisa, e faz com que a Inter de Milão tenha muita dificuldade de jogar seu melhor jogo. E isso aconteceu também contra o Al Hilal. Então, merecidamente, dentro do que fez na competição, o Fluminense está na semifinal. E não adianta desmerecer, falar de caminho, de cruzamento, não sei o quê, porque isso faz parte de uma competição nesse formato. E o Fluminense, de novo, teve 3 jogos muito difíceis dentro da competição. O jogo contra o Borussia, o jogo com a Inter e o jogo contra o Al Hilal. Teve time brasileiro jogando pior contra adversários piores do que esse que o Fluminense pegou, por exemplo, né? O Palmeiras fez um jogo muito ruim contra o Inter Miami, que tecnicamente falando é pior que o Al Hilal, é pior do que a Inter de Milão, é pior do que o Borussia Dortmund, e o Palmeiras fez um jogo em que foi achar o empate na reta final do jogo, sendo que o trabalho é muito mais longo, o investimento é muito maior do que o Fluminense. Então a classificação do Fluminense contra o Al Hilal e essa chegada nas semifinais, ela é muito sintomática, porque no final das contas foi o time brasileiro que melhor jogou a Copa do Mundo mesmo. Então aquele que era taxado como o patinho feio, não é tão feio assim, e pode terminar a competição como o cisne da história lá, né? Como o campeão ou como um finalista. Eu acho que o Fluminense já está muito no lucro, o Renato sai muito grande dessa história. Agora, óbvio que ninguém vai para a semifinal achando que tá bom o que fez. Óbvio que não. Os caras vão querer a vaga histórica na final. Não dá para tirar do Fluminense o fato que na primeira Copa do Mundo de Clubes da história, o Fluminense é o primeiro time não europeu a se classificar para a semifinal. Ele foi o primeiro time geral a se classificar. Na Copa do Mundo de Clubes, ele é o brasileiro melhor colocado. Então, cara, a história já está feita aí. E ela pode, obviamente, se ampliar diante do Chelsea, que eliminou o Palmeiras. Acho que de maneira justa, o Chelsea foi melhor do que o Palmeiras praticamente o jogo inteiro. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo melhorou um pouco. Acho que o Abel fez algumas leituras e mudanças ali que tornaram o Palmeiras um pouco mais ofensivo. O Palmeiras consegue um empate com o gol do Estevão, e quando estava melhor no jogo, toma o gol, um gol de acaso, um gol de desvio, um gol que acho que tem um caráter de falha do Everton ali, mas é uma falha condicionada ao desvio. O desvio tira o tempo de reação. Você podia cobrar que o Everton podia ter sido mais ágil, que ele podia ter tomado uma outra decisão. Poderia, mas é tudo muito rápido. E de qualquer forma, se a gente for olhar, o Chelsea teve outras grandes chances, né? O Everton, inclusive depois do 2-1, fez uma outra baita defesa, que podia ter sido 3-1 logo pouco depois.
Num geral, o Chelsea foi melhor do que o Palmeiras, o Mundial do Palmeiras não foi bom, o Palmeiras fez alguns jogos interessantes, né? O jogo contra o Porto é um jogo muito bom e tal, o jogo contra o Botafogo, acho que foi o melhor jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras sai sendo o único brasileiro a não vencer europeus nessa competição, sendo que talvez seja o time com o maior perfil europeu entre os brasileiros, né? Uma coisa curiosa. E cai para um Chelsea claramente em formação, o Chelsea do Maresca não é um time pronto, ele é um time que oscilou muito na temporada, acaba de receber alguns reforços, vai receber outros, né? O Estevão, por exemplo, talvez seja o principal deles nessa janela de meio de temporada, de meio de ano, início de temporada para eles lá. Então, assim, surpreende o Fluminense ser o brasileiro que chega mais longe, pelo recorte da competição, não, e se você jogar o jogo jogado, também não. O Renato acho que tem dado recados muito bons. Fora a parte coletiva, o Fluminense tem alguns dos principais destaques individuais da competição. Se eu fosse apontar hoje o melhor goleiro do campeonato, eu acho que o Fábio estaria brigando para isso. O Bono, que já foi eliminado, acho que estava na briga. O Courtois talvez esteja na briga também, mas claramente o Fábio é um candidato ao melhor goleiro da Copa do Mundo de Clubes. O melhor zagueiro para mim da competição, disparadamente, é o Thiago Silva, mas disparadamente. E o melhor atacante, ou o melhor homem de linha de frente, é o John Arias, que para mim é o melhor jogador da competição até agora. Você vai ter outros candidatos aí, vindos do PSG, vindos do Real Madrid, do Chelsea, acho que dificilmente vai alguém. Então o Fluminense tem um coletivo muito aprumado, dentro daquilo que o Renato exigiu para a competição, tem um técnico que nesse momento está muito confortável na posição, e 3 dos principais talentos individuais do campeonato em setores diferentes, um goleiro, um zagueiro e um atacante. Fora que você tem o Hércules sendo um reserva neste momento, né, porque ele começou a competição titular, muito decisivo, o Martinelli fez um campeonato muito bom, o Samuel Xavier faz uma competição muito segura, o Ignacio faz uma competição muito segura, então assim, tem muita gente jogando bem. O Fluminense fez praticamente metade dos seus gols na competição de jogadores que vieram do banco de reservas, o que mostra um senso de grupo muito interessante. Então, aquela parada, né? Aquilo que... E, de novo, isso não é uma verdade absoluta para o ano inteiro, para a temporada inteira, a gente está falando da competição. Essa história é curta. Nessa história, nesse roteiro, o Fluminense não tem nada de feio e nem de pato. Muito pelo contrário. Agora, é óbvio que a analogia... Ela é altamente válida ali, até porque, de novo, você olha ao redor assim, numa sala onde estão Chelsea, Real, PSG e Fluminense, o Fluminense olha e fala, putz, tá todo mundo meio chique demais aqui, né, o dinheiro demais, não sei o que, todo mundo cheio de pompa, e ele realmente é um perfil à parte, mas a graça da Copa do Mundo, seja de seleção, seja de clube, também é essa. Então, viva a campanha do Fluminense, muito, muito legal de acompanhar, um dos roteiros mais interessantes de todo o torneio, e agora é esperar para ver a decisão dos finalistas. Será que passa o Chelsea? Será que passa o Fluminense? E do outro lado, teremos o PSG ou o Real Madrid? O tempo dirá, né? Como diria o outro, mas você pode comentar aqui embaixo, fica à vontade, qual a sua final dos sonhos, a sua final preferida, e se o Fluminense de fato te surpreendeu. Só quem chegou até o final do vídeo vai saber. E aí eu vou entender pelas respostas, seus mala. Valeu, é nóis.